Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bom dia, né? Você que está nos acompanhando pela manhã, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos acompanhando. Desde já peço que você curta e compartilhe o link nessa transmissão. E também, se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal da comunidade. Se você ainda não se inscreveu, né? Vamos chegar aí, com a graça de Deus a meta de 50 inscritos, né? Já está bem próximo. Então, que você curta e compartilhe para que mais pessoas recebam esse estudo bíblico, né? E possa ser um incentivo para elas a começarem a ler a Bíblia, né? Eu já peço que você pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, seu caderno também, para que você anote aquilo que você achou mais importante, aquilo que Deus lhe falou, né? Vamos iniciar com a oração do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, descei sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. Amém. Amém. Hoje nós estaremos lendo capítulo 15 do Evangelho de São Mateus. Então, discussão sobre as tradições dos fariseus. Nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem? Ele respondeu-lhes: e vós, por que violais o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim inviabiliza a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam o culto, pois os que ensinam são apenas mandamentos humanos. Pronto. Os fariseus chegaram a Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus, eles desonravam a tradição, faziam o que não era permitido segundo a tradição. A tradição era passada oralmente, segundo eles, para cumprir a lei que estava escrita. E Jesus os chama de hipócritas, né? E diz: por que vocês estão perseguindo isso, né? E por conta das vossas tradições estão desobedecendo os mandamentos. Aí Jesus fala que há um mandamento, né, para nós, o quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. E aí aqueles pessoas, dizendo que estavam seguindo as tradições, eles tinham, os filhos tinham o dever de sustentar os seus pais na velhice, né? Aí aqueles filhos, por sabedoria, diziam que os seus bens estavam consagrados a Deus. Essa consagração, chamada Corban, eles não eram obrigados a deixar nada no templo. Eles poderiam continuar com os objetos e dizer que era consagrado. Digamos que eu recebo o meu salário, eu digo: não, meu salário é consagrado a Deus. Só que eu não teria que deixar o meu salário na igreja, né? Eu continuaria com o meu salário, só que o salário era consagrado a Deus, então eu estaria livre de ajudar os meus pais. E aí, dessa maneira, os fariseus, eles desonravam o pai, os pais, né? Não os sustentavam nas suas velhices. E os fariseus sabiam que aquilo daquilo era errado, mas mesmo assim, por conta das tradições deles, eles aceitavam, né? E aí Jesus vai citar uma passagem do Antigo Testamento dizendo que este povo só me honra com os lábios.
E também para que nós não honremos o Senhor apenas com os lábios. Às vezes a gente fala de uma maneira e age de outra maneira totalmente diferente. Jesus ele já vinha alertar para esta hipocrisia humana. Muitas vezes as pessoas querem honrar o Senhor realmente de fato só com os lábios, mas com as atitudes fazem justamente o contrário. Ensinamento sobre o puro e o impuro. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim torna impuro. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram: sabe que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados. Ele respondeu-lhe: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se o cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Pedro, interpelando-lhe, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Disse-lhe Jesus: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto é que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem mais intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Se essas coisas que o tornam o homem impuro, mas comecem a lavar as mãos, não o tornam impuro. Aqueles fariseus, eles achavam que era justamente por não lavar as mãos, não lavar os objetos de metal, que tornava o homem impuro. Jesus vem dizer para nós que o que apodrece, o que é impuro em nós, é aquilo que sai de dentro do nosso coração, as nossas verdadeiras intenções, aquilo que sai dos nossos lábios, porque quando mesmo Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é de dentro de nós que surgem todos os maus sentimentos, as más intenções, e daí é colocado em prática. É isso que nós temos que purificar. Temos que purificar o nosso coração. Temos que nos lavar por inteiro. E verdadeiramente isso nos deixa impuro. Não é algo que podemos simplesmente relaxar. Não, deixa como está, esse é meu jeito. Não. Jesus nos chama a cada um de nós para fazermos essa purificação interior, a purificação do nosso coração. Cura da filha de uma mulher cananeia, versículo 21. Partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia da região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente demoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostou-se diante dele e pôs-se-lhe a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus disse à mulher: grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Três coisas a gente observar aqui. A primeira, a insistência da mulher. A mulher que vinha acompanhando Jesus e os discípulos de boa distância e gritando que Jesus tivesse compaixão dela. Quantas vezes nas nossas orações, a gente desiste fácil. A gente deixa de rezar, deixa de insistir. Ou reza, até reza muitas vezes, mas não insistentemente. Se aquela mulher tivesse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. Não, eu vou voltar para casa, fazer meus afazeres aqui, depois eu volto aqui para falar com Jesus. Se ela tivesse, não tivesse sido insistente e a todo instante
talvez sua oração não tivesse sido atendida. Para que nos ensine, quando nós desejarmos de fato algo, e aquilo for servir para a nossa salvação, nós devemos ser insistentes, a todo instante, pedir, rogar a Jesus. Segunda coisa que temos a observar aqui é que os primeiros a pedir que Jesus atenda a essa mulher são os discípulos de Jesus, né? Porque estavam incomodados com aqueles pedidos da mulher. E para a gente ver também a intercessão dos santos, né? Para que a gente peça também aos santos, né? Que estou aqui com a imagem de São Bento, né? Peça a ele, né? Ele vai dizer: Jesus, atende esse cara aí, porque ele está perturbando direto, né? Atende ele para que ele nos deixe em paz, né? Como aquele juiz iníquo, né? Que a mulher todo dia ia perturbar ele para ele fazer justiça, até que ele, rapaz, todo dia essa mulher vem me atormentar, eu tenho que fazer justiça. Então, nós podemos perceber a intercessão. Então, peçamos também a Jesus, peçamos aos santos, principalmente a Nossa Senhora, para que peça a seu filho, né? Para que insista com seu filho. Outra coisa, a terceira coisa, é a fé daquela mulher. Jesus diz, né, não convém jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Para os judeus, os pagãos eram tidos como cachorros, né? A Bíblia faz uma atenuação na boca de Jesus e chama de cachorrinho. E aquela mulher, né, com tão grande fé, ela diz, né, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E através da fé daquela mulher, Jesus cura a sua filha e diz, né, seja grande a tua fé, seja feito como queres. Será que nós temos tido a fé necessária a fazer os nossos pedidos, ou temos apenas pedido da boca para fora com aquele negócio, não, ganhar ganhou, né, como a gente era criança, né, bilobos, né, o que pegar tá valendo. Não, nós temos que rezar verdadeiramente com fé, pedindo com todo o nosso coração e pedindo, acreditando que Jesus pode verdadeiramente fazer. Talvez a gente, nas nossas orações, muitas vezes nós não somos atendidos porque nós não pedimos acreditando que Jesus pode verdadeiramente fazer. A gente já vai com alguns entraves por conta da nossa falta de fé, para a nossa debilidade de fé. Primeiro, devemos pedir a graça a Deus de termos a fé, para podermos pedir as outras coisas, porque sem fé a graça não irá acontecer, certo? Porque o próprio Jesus disse que é necessário a fé para que a obra dele aconteça. Numerosas curas junto ao lago. Versículo 29. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram a ele numerosas multidões, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os puseram a seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória a Deus de Israel. Segunda multiplicação dos pães. Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tenho o que comer. Não quero despedi-lo em jejum, por receio de que possa desfalecer no caminho. Os discípulos disseram: de onde tiraríamos no deserto tanto pães para saciar a multidão? Jesus lhe disse: quanto pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou 7 pães e os peixes, depois de dar graça, partiu e dava-o aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é a segunda multiplicação, são dos pães. Como eu tinha dito já na primeira multiplicação, alguns dizem que é duplicata, né, que é o mesmo fato narrado 2 vezes, mas aqui para que a gente entenda, né, que sobraram 7 cestos cheios.
E esses sete cestos cheios, né, representando as 7 nações pagãs de Canaã. Naquele contexto, sobraram 12 cestos, e aí representava as 12 tribos de Israel, dizendo assim para nós que Jesus veio para todo mundo, tanto para os judeus como para os pagãos, que a salvação é para todos. A salvação não é para um grupo seleto escolhido, né? Mas a salvação Deus quer dar a todos. Amém? Muito obrigado pela participação de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão, de se inscrever no canal da comunidade pelo YouTube. Se vocês também estão nos assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe o link desse estudo bíblico, para que mais pessoas possam ser despertado o interesse pela leitura da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.